Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês também uma imagem aqui no Histology Guide, que vocês podem usar como referência para entenderem melhor a estrutura dos vasos sanguíneos, tá? Aqui a gente vê do lado esquerdo da imagem uma veia e do lado direito uma artéria, tá? Nessa imagem já fica chama muita atenção da gente algumas características que vão ser utilizadas são importantes para a gente conseguir distinguir uma veia de uma artéria, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso posteriormente, mais para o final do assunto, mas vocês podem observar que, por exemplo, o diâmetro da veia, ele em geral é maior do que o da artéria, né? A parede da artéria é uma parede que é mais rígida, ela normalmente é mais espessa do que a parede de uma veia, e a gente vai ver alguns outros detalhes, tá? Eu vou dar foco aqui primeiro na artéria, para a gente observar os elementos estruturais que a gente discutiu há pouco, ok? Então, a gente pode ver que aqui na artéria, né, a íntima, né, a túnica mais interna, está aqui em contato com esses elementos sanguíneos, aqui na foto que vocês estão vendo são eritrócitos, tá? Vocês podem usar o painel aqui do Histology Guide, que ele fornece também uma descrição em inglês dos elementos estruturais. Em geral, os destaques, se vocês clicarem em cima, ele te leva num aumento maior para ver esse elemento que você pediu destaque, tá? Então, aqui a gente enxerga a íntima, né, num aumento bem grande. Vocês podem ver que tem até uma pequena diferença de cor entre a íntima e a média, né, que está localizada aqui à esquerda da imagem, né? A média, aqui a gente vê uma quantidade grande de células musculares lisas, né? A gente vê esses núcleos e a gente vê a presença de lâminas elásticas aqui dentro também, né? Desse tecido, dessa camada, dá esse aspecto meio ondulado ao tecido. E vocês podem ver ainda a adventícia, né? Que é essa camada mais externa, aqui menos organizada, com tecido conjuntivo, né? A gente pode ver que esse tecido conjuntivo, ele tá ele é bem abundante, né, uma quantidade bem grande de tecido conjuntivo, e é importante que vocês vejam que até aqui na própria foto dá pra gente destacar isso, que o vaso, ele passa dentro de alguma região do nosso corpo, né, o trajeto dele é dentro dos nossos sistemas, dos órgãos, e, em geral, esse tecido conjuntivo da adventícia, ele é um tecido conjuntivo que é contínuo com o tecido intersticial, o conjuntivo dos próprios órgãos onde esse vaso onde passa o trajeto desse vaso, tá ok? Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês na veia, né, os elementos estruturais também, só que um detalhe importante é que nas veias, esses elementos estruturais, as túnicas, não são tão bem definidas quanto nas artérias, tá? Bom, pessoal, mas aí de qualquer forma, aqui na imagem a gente consegue ver essas camadas, tá? Vou usar os destaques aqui do mesmo jeito. Então, a gente pode ver aqui a camada mais interna na veia, túnica íntima, né? Aqui elementos sanguíneos também, eritrócitos. A gente vê que tem uma lâmina elástica interna que dá esse formato ondulado, que a gente vê de escuro os núcleos das células endoteliais, né? A túnica média, né? Com tecido muscular liso. A média nas veias, em geral, é uma camada um pouco mais fina do que a gente vê nas artérias, proporcionalmente falando, né, em relação à espessura do vaso. Isso quer dizer que na artéria, a média, ela é um elemento mais importante, né, mais abundante na parede do que a média de uma veia, mas a adventícia, tá? Aqui vocês podem ver a íntima, a média, aqui a gente ainda vê o tecido muscular liso, e para cá já é tudo adventícia, tá? Na adventícia, nessa imagem aqui, a gente vê um tecido conjuntivo denso não modelado, né? Bem abundante, e aí aqui fica fácil de vocês identificarem que na veia das três túnicas, a mais importante, a mais abundante é a adventícia, tá? Aí vocês podem usar o aumento aqui para ver melhor a imagem, tá?
Bom, eu quis mostrar aqui no Histology Guide para vocês terem uma referência de material prático também, tá? Para estudar. E aí, pessoal, aqui é só para lembrar vocês que esse elemento que a gente está estudando, que é o sistema circulatório, ele é formado por uma rede de vasos, tá? Por isso que eu estava explicando lá no início que às vezes distinguir entre um tipo de vaso, uma artéria de médio calibre e uma artéria de pequeno calibre, por exemplo, não é uma tarefa tão simples, porque a transição entre esses elementos é uma transição gradual, tá? Esse material que eu estou mostrando aqui para vocês é o Biodigital Human. É um site, tá? Depois eu passo o link para vocês. Aliás, é só vocês digitarem Biodigital Human, humano, sem o O no final, no Google que aparece para vocês, tá? E esse material aqui é interessante porque a gente consegue destacar os elementos, vocês conseguem ver, né, algumas informações e tem... não tem só sistema circulatório, né? Tem todos os sistemas, tem órgãos, tem alguns videozinhos, é um material bem interessante, tá ok? Então, vocês podem usar isso daqui para estudar também, só que também está em inglês, ok? Espero que vocês tirem proveito desse material.